Você está pensando nos dias de hoje cursar ciência da computação ou engenharia de software? Hoje irei passar para vocês um pouquinho da minha visão sobre ambos os cursos, as minhas experiências, porque já cheguei a cursar os dois, tá bom? Então vou falar algumas diferenças, o que eu senti de cada um. Vou falar também como foi meu primeiro semestre agora em engenharia de software. Então acompanhe o vídeo e espero que gostem. Bora! Então vamos lá, você deve estar se perguntando por que eu fiz as duas faculdades. Primeiro eu quero deixar claro que eu ainda não acabei nenhuma das duas e eu não estou cursando as duas ao mesmo tempo. E também, uma obviamente eu tranquei, não consegui fazer a conclusão dela. Então para isso eu preciso contar um pouquinho da minha história, tá bom? Contar como que eu cheguei nesse mundo da tecnologia. Atualmente, eu vou falar um pouquinho atual também, que eu curso engenharia de software, tá bom? Estou no primeiro semestre, comecei novamente agora em 2023, mas no ano de 2020, onde eu recém tinha saído do colégio em 2019, eu tinha que me decidir por alguma carreira, e como eu gostava muito de computadores, mas para coisas simples, jogar, assistir, fuçar mesmo, foi a carreira que eu optei. Eu realmente não sabia muito o que eu queria, eu não sabia o que era programar, e também precisava escolher alguma coisa e não queria a mesmice, que era administração, contábeis, direito, que tem de monte. Talvez você possa estar nessa situação agora, não sabe realmente o que quer, mas tem uma noção talvez de programação, ou já sabe o que quer e está tentando se decidir entre ciência da computação e engenharia de software. Mas como eu disse, no ano de 2020 eu entrei daí para ciência da computação, onde eu fiquei um ano e meio fazendo presencialmente, tá bom? Eu tinha que me deslocar aqui da minha cidade, onde eu moro, e para outra, para fazer o curso que eu queria. Então era uma situação meio chata, meio complicada, mas que já é normal aqui para quem é do meu município. Todo mundo tem que passar por isso, já que não tem faculdades presencialmente aqui. Todo mundo se desloca para outra cidade para conseguir realizar, tá bom? E chegando lá, na faculdade, já tem uma das diferenças. A ciência da computação, o que eu vi, é algo muito teórico mesmo, tá bom? Cara, tinha chegamos lá, tinha uma espécie de intensivo matemático também, tá bom? A matemática é levada bem a sério no curso de ciência da computação. E tinha um intensivo, cara, ficamos cerca de 1 ou 2 semanas e, cara, muito conteúdo de matemática todo dia. Não tinha as outras matérias, tá bom? E já foi avaliativo também. Então você tinha que passar também naquele intensivo, digamos assim, para daí já dar sequência nos conteúdos tradicionais. Então foi um preparatório, o que eu acho bom, tá? Eu tinha noções muito ruins, matemáticas. Não que ali eu dei um up gigante na minha matemática, eu ainda tenho uma dificuldade talvez nessa parte, mas sim, foi bom porque ele dá um preparativo, você não chega sem paraquedas, digamos assim, para entender as matérias, compreender algoritmos e tudo mais. E após isso, passei 1 ano e meio nessa faculdade, onde aprendemos muito da parte teórica, tanto de redes quanto de firewalls. Era muita coisa mesmo do tipo dos componentes mesmo em si. A ciência da computação foca muito nessa parte. E o que eu notei de diferença agora de engenharia de software, tá bom? Aqui ela tenta ser um pouquinho mais prática, apesar sempre que você vai estar começando no primeiro semestre, segundo semestre, até terceiro, é natural que seja tudo mais teórico, tá bom? Mas sempre vai ter matérias que vão te exigir mais prática. E na hora de eu pesquisar, na hora que eu queria voltar a cursar alguma coisa da área, eu pesquisei bastante sobre e foi o que eu me decidi. A engenharia de software eu gostaria de tentar. Eu vi que focava mais em si dentro da parte da programação também, que era algo onde eu estou trabalhando, né? Então foi o curso que eu optei de fazer, mas geralmente um engenheiro de software faz tanto engenharia de software quanto também faz outros cursos da área, mas também um muito requisitado é a ciência da computação,
que é um curso ótimo. Ele te dá uma visão geral, talvez te dá mais visão sobre algoritmos, você consegue compreender mais. Eu lembro que era algo que batiam bastante na tecla lá. Você consegue compreender bem a parte da estrutura de dados também, você aprende, tá bom? E como eu disse, a parte mais também exterior, a parte de HTTP, você tem uma visão, os firewalls, segurança de rede também, então você tem visões diferentes. Já na parte agora de engenharia de software, eu já vou mostrar ali para vocês, mas eu já não tenho uma matéria mais prática. Por exemplo, eu fiz esse exercício na ciência da computação, que era um ambiente virtual em Linux, tá bom? E eu fiz já no primeiro semestre aqui na engenharia de software, onde você tinha que fazer uma máquina virtual em Linux e testar os comandos dela, mesmo sendo EAD, tá bom? Eu já vou explicar como que eu estou fazendo a engenharia de software, mas mesmo sendo EAD, você tinha que realizar aquela função, e é algo que talvez, se eu fizesse sozinho lá na época, eu não conseguiria, apesar de não ser nada o bicho, é uma coisa fácil, uma coisa simples, mas ali a engenharia de software, eu acho que exige mais prática, pelo menos foi isso que eu notei a princípio, né? Mas, cara, sempre vai ter, independente da matéria, sempre vai ter, eu acho, matérias enche linguiça, digamos assim, talvez seja um termo feio para usar para as faculdades, mas realmente é verdade. Geralmente na matéria de sexta-feira tinha algo que não era nada a ver com programação, tá bom? Vai ter também direito cibernético, em ambas eu estou aprendendo. Tem matérias que se ligam muito, mas como eu disse, o conteúdo teórico na ciência da computação é bem forte, é bem puxado, principalmente até o tempo que eu fui lá. Fiquei praticamente 2 anos, então eu não tinha visto nada de programação. Já o pessoal que estava nos últimos semestres, lá no sétimo, sexto, lembro que falavam em programar em Java e coisa assim, e eu não sabia nem do que eles estavam falando, porque na época eu não trabalhava com programação também, mas sempre quando o professor falava alguma coisa do tipo, ou soltava alguma piadinha, eu não conseguia compreender nada. Mas são mudanças, né? Porque geralmente os que estavam lá e sabiam, ou eles já tinham visto alguma coisa na faculdade para fazer, seja da ciência da computação. Não estou falando que ciência da computação não tem prática, tá bom, pessoal? Mas foi o que eu senti em mais de 1 ano e meio e numa faculdade presencial. A prática maior era tipo exercícios tinham para Excel, tá bom? Eles ajudam você também meio que para o mercado de trabalho, um pouquinho da parte administrativa, tem um pouquinho de Excel, vimos um pouquinho das estruturas de dados e minimamente banco de dados, tá bom? Mas também era uma parte mais teórica, essa parte do banco de dados. Mas foi algo bacana, cara, sinceramente, foi o que eu gostei na época. Foi o início da pandemia depois, onde eu parei de ir presencialmente, então já estava virando um EAD e eu já estava acostumando também com aquilo. Mas confesso, cara, que pelo custo da mensalidade, que estava muito alto, eu tinha contrato ainda com, por exemplo, o cara do ônibus, apesar de não estar pagando o valor todo integral, já estava algo que estava me pesando muito. E por problemas de pandemia e tudo mais, familiares também, eu tive que largar na época. E onde eu continuei na área que eu estava, atuando mais numa parte administrativa na empresa que eu estava até aquele momento. E então eu peguei e migrei no ano 2022. Eu peguei e falei, cara, vou ter que tomar uma decisão. Eu quero voltar a estudar, quero muito voltar a estudar. E como é que eu posso fazer isso? Mas eu já tinha tido toda aquela experiência de pegar o ônibus, ser algo cansativo, custos elevadíssimos e querendo ou não, faculdade mês após mês não, semestre após semestre, né? Ela vai aumentando, digamos assim. Então foi algo que eu me decidi quando eu tinha criado uma rotina de estudos agora no início de 2023, onde estudo de manhã, estudo à tarde,
mas eu vi, cara, eu posso enquadrar aqui, certamente, um curso EAD de uma graduação, pode ser a ciência da computação, pode ser engenharia de software, que eu estava pesquisando ambas, e eu vi qual que tinha mais ligação com a minha área, que eu poderia estar mais, digamos assim, ligado, né, nessa parte, e eu optei pela engenharia de software, vi que dava de enquadrar sempre um tempo, todo dia, na minha rotina, e foi por ela que eu me decidi. Atualmente, como eu disse, eu acabei agora o primeiro semestre, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui com vocês, algumas matérias do primeiro semestre, e vou falar o que eu achei sobre cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, temos aqui a matéria de arquitetura e organização de computadores. Essa parte aqui falava mais realmente sobre a arquitetura dos computadores, falava mais sobre os componentes, a memória principal, secundária, falava também sobre as bases numéricas e o tipo de conversão para elas. Então, era uma matéria mais geral, a entrada e saída, coisa simples também. Então, focava mais nesse conceito. É bem realmente uma matéria de primeiro semestre, para você entrar mais no mundo da computação, porque tem muita gente que está começando agora, realmente, assim como eu, que não entendia nada quando eu entrei ali na ciência da computação pela primeira vez. Então, eu tive essa visão mais diferente, e agora, como eu sei um pouquinho mais, não tive dificuldade nessa matéria, foi bem tranquilo, e é uma matéria mais teórica, digamos assim mesmo. Aqui, segundo, sistemas operacionais, como eu disse, aqui que fizemos a atividade, por exemplo, da máquina virtual em Linux, tá bom? E eu achei bem legal essa matéria, eu gosto em si, porque são coisas que eu nunca mexi, sabe? E o sistema Linux, por exemplo, que eu acho muito interessante, é que você pode chegar aos diretórios, às pastas, tudo fazendo código, cara, isso é muito maneiro mesmo. Quem sabe mexer bem com Linux é muito top, eu gosto bastante. Particularmente eu nunca tinha usado, só nessas máquinas virtuais que criei em ambos cursos, essas vezes, né? Mas eu achei bem legal. E como eu disse aqui, ó, ele passa características dos sistemas operacionais multiprogramáveis, e o exemplo dos sistemas operacionais como o Linux, fala também sobre o Windows, e tudo mais, os outros também, beleza? Então, essa aqui foi uma matéria que eu gostei, teve uma prática boa. Engenharia, Ciência e Tecnologia. Essa matéria aqui, eu vou falar para vocês, um pouquinho chata, porque, assim, ela tem um pensamento bem de engenharia mesmo, de você planejar, você, por exemplo, desenhar um projeto científico para você ver o que você está fazendo, literalmente o que um engenheiro faz, tá bom? Só que nessa parte, nesse conteúdo em si, eu acho que era algo mais voltado para engenharia mesmo, pra falar a verdade, não para o pessoal da engenharia de software, mas que sim pode te passar uma visão de construção daquilo, porque o engenheiro de software faz o quê? Ele não tem que saber programar, digamos assim, pode ser que seja a sua função, mas se você quer ser um engenheiro de software, você tem que saber como chegar lá. Você faz o planejamento, faz o desenho, faz a estrutura de dados correta, você tem que saber os softwares, os caminhos melhores para chegar naquele objetivo. Esse software eu uso para isso, esse software eu uso para isso, tenho que usar esse framework. Então, você faz a parte de engenharia mesmo, você tem que ter um conhecimento científico para chegar nesse conhecimento prático, digamos assim. É toda a parte do planejamento, então é uma matéria talvez interessante, mas em si, assim, eu não gostei porque foi mais direcionado para pessoal de engenharia mesmo, pelo que eu senti, tá bom? Mas tá tudo certo, também passa um certo conhecimento. Aqui temos gestão do conhecimento, vamos ver qual que é essa aqui. Gestão do conhecimento e tecnologia. Aqui passa mais tecnologias de informações para negócios, tá bom? Então é mais uma matéria introdutória. Uso estratégico de tecnologia e informação na organização, arquitetura corporativa. Então é mais para a parte de negócios. Foi uma matéria tranquila também. Não tive dificuldades, então tudo certo. E aqui tem mais algumas matérias como empreendedorismo e inovação, que eu falei para vocês, que tem matéria assim que
enchem mais linguiça. E direito cibernético, que essa daí, independente da matéria que você for, independente da escolha de curso que você fará, provavelmente vai ter, porque faça o que você pode e o que não pode fazer dentro dos limites da internet, né? Então, geralmente é uma matéria bem chatinha, porque é conteúdo mesmo de direito às vezes, mas que tá lá para você se preparar também. E não é coisas que geralmente você vai quebrar regras, são coisas simples, mas geralmente vai ter no curso, então tá tudo certo. Essas foram as matérias do meu primeiro semestre, para quem queria saber. Eu achei bem tranquilo, talvez por ser EAD também tem uma facilidade de você estudar em casa, às vezes pode consultar uma fonte melhor do que o que eles te passam, tá bom? Mas tudo que eles te passam também vai ser o que vai cair, então quanto a isso é bem tranquilo. Mas sim, você vai ter também uma dificuldade a mais na ciência da computação, por exemplo, presencial, engenharia de software presencial, independente o que for o presencial, você está sendo cobrado e testado presencialmente, né? Então você vai ter mais dificuldades, sim, assim como na parte do intensivo de matemática que eu falei para vocês. Não foi algo fácil, não. Na época que começou, eu era ruim em matemática, ainda sou, não me considero um cara bom em matemática, mas que tento aprender. Aquela parte ali, cara, foi difícil, foi chata também, cansativo, ainda mais para quem não estudava matemática. Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre as diferenças de ambos os cursos. Eu separei aqui o raciocínio que eu tinha feito com vocês, que a ciência da computação ela trabalha mais os aspectos teóricos e os algoritmos, como eu passei, e a engenharia de software ela dá essa ênfase nas práticas do desenvolvimento de software, tá bom? Tanto da parte do planejamento, quanto a parte, às vezes, de ferramentas que podem ajudar nessa estruturação científica. Então, essa é uma diferença importante. Não que não vai ter prática, como eu digo, na ciência da computação, mas sim, ela é reduzida. Eu não sei como funciona uma engenharia de software presencialmente, mas talvez ela seja mais exigida nessa parte de testar tudo, de ter mais prática mesmo. Mas enfim. E bom, cara, você que é programador, o que eu acho muito interessante na ciência da computação que em si talvez ela não dê aquela ênfase para programar, apesar que você vê coisas sobre linguagens, tá bom? Deixar bem claro, você vê coisas sobre linguagens e acho que vai muito do professor essa parte da prática. Tem professor que exige de você bastante essa parte do, às vezes, fazer um programa em Java, se ele mostra para você, ou Python até mesmo, mas a ciência da computação ela gosta de explorar o fundo que tem por trás dessa programação, tá bom? Você vai ver muito da parte do algoritmos, como eu disse, vai ver essa estruturação dos componentes da computação. Ela gosta de focar, como eu disse, teve sistemas operacionais em ambos os cursos, mas ela gosta mesmo dessa parte de sistemas operacionais e ela explora também outros temas da computação, como por exemplo inteligência artificial. Eu conversei com meus colegas da minha outra faculdade, né, onde ainda temos um grupo ali no WhatsApp, mas eles me passaram que eles estavam vendo sobre inteligência artificial. Pô, essa é uma matéria que todo mundo eu acho que queria ter, todo mundo que trabalha nessa parte. É uma matéria muito interessante, que você quer saber mais sobre, como que são desenvolvidas e tudo mais. Recomendo aqui no YouTube, que para quem quiser ver um vídeo do Akita sobre inteligência artificial. Pesquisa aí Akita, inteligência artificial, muito interessante como eles funcionam. Já a parte de engenharia de software, como eu disse, é algo mais focado, mais prático, mais aplicado, e ele é na concepção do desenvolvimento, do teste e da manutenção desse software, tá bom? Essas são as principais diferenças que eu notei e que eu pesquisei também sobre, tá bom? Antes de começar a engenharia de software. Claro que o EAD, ele te limita a certas práticas. Você que pensa em EAD ou presencial, vai da sua escolha mesmo, qual que você acha que vai aprender melhor. Mas o EAD, sim, se você estudar EAD, geralmente vai ser algo mais teórico,
mais teórico, porque eles não têm como ficar te testando, digamos assim. Então, eles conseguem passar atividade para você realizar, e você vai realizar, mas tem geralmente o pessoal que faz EAD é a maioria que trabalha, não tem tempo às vezes, então tem que fazer nos momentos que dá, né? Então eles não têm esse foco de te testar toda hora, apesar que vai ter as provas e tudo mais. Mas enfim, essas são as diferenças que eu notei. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Se ficar com alguma dúvida, eu fico aqui à disposição nos comentários, tá bom? Então, é isso e até mais.